Essa é a história do país mais rico do planeta, onde é quase proibido parecer rico. Todo mundo nasce milionário, mas anda de bicicleta. O bilionário pega ônibus, a cerveja custa $13 e no verão o sol esquece de ir embora. 3 da manhã, claridade de meio-dia e a galera na rua mergulhando num mar gelado de propósito, sorrindo. Parece mentira, né? Mas é só um dia comum por lá. Um país que passou o ano todo no escuro e agora tem 3 semanas para viver 12 meses de felicidade. Isso, meu amigo, é a Noruega no verão. E eu sei que você clicou pela loira de biquíni na capa, né, seu safadinho? Aqui é o único lugar do mundo onde a lei te obriga a sair de casa armado. E não é por causa de bandido, viu? É por causa de um bicho de quase 3 metros. Ah, e como estamos em clima de Copa, você sabia que essa é a terra da única seleção que o Brasil nunca conseguiu vencer? Pois é, então vem comigo. Primeiro vamos se situar, porque tem gente que acha que a Noruega é uma cidadezinha gelada com um trenó. Não é. A Noruega é tipo uma espinha dorsal. Um país comprido, fininho, esticado de baixo para cima, agarrado na lateral da Europa e subindo, subindo, até quase tocar o Polo Norte. Se você esticasse ela num mapa do Brasil, ela ia de São Paulo até bem além de Manaus. Gigante. E sabe quanta gente mora nesse paizão todo? 5,5 milhões. É menos gente do que mora só na cidade do Rio de Janeiro. O país é enorme e quase vazio. E essa costa toda é rasgada por fiordes. Aquelas paredes de pedra gigantescas que despencam direto dentro do mar, com cachoeira escorrendo do alto. É o tipo de paisagem que parece Photoshop. Agora, o personagem principal do verão norueguês não é a montanha, é o sol. E aqui mora a primeira loucura. Numa boa parte da Noruega, do norte para cima, o sol literalmente não se põe. Não é força de expressão. Por semanas seguidas, ele dá uma rasante perto do horizonte e volta a subir. Meia-noite com cara de fim de tarde. É a famosa terra do sol da meia-noite. Em Oslo, a capital, nem chega a escurecer de verdade, o céu fica num azulzinho de fim de tarde a noite toda. Mas não pensa que é sol para todo lado, não. Tem uma cidade chamada Bergen, linda, colorida, encravada entre montanhas e mar, que é uma das mais chuvosas da Europa inteira. Mais de 200 dias de chuva por ano. Chove tanto que os moradores brincam que turista que vê o sol em Bergen acha que é o apocalipse. Pensa numa Salvador molhada e gelada, sem o axé para te aquecer. Então, quando o sol aparece de verdade, é festa nacional. E o que esse sol faz com a cabeça das pessoas quando enfim chega? Faz elas enlouquecerem de felicidade, porque o norueguês passou o inverno inteiro no escuro, e é aí que mora o lado sombrio que eu vou te mostrar lá no final. O mesmo sol que não dorme no verão some por meses no inverno. O paraíso de luz tem um gêmeo do mal, mas a pergunta que não quer calar é outra. Como é que um povo que vive metade do ano no escuro construiu o país mais rico, mais feliz e mais organizado do mundo? E por que, quando o sol aparece, eles surtam desse jeito? Calma que a gente chega lá. Porque tem uma coisa no verão norueguês que choca todo brasileiro. E começa exatamente na hora em que o sol aparece. Você precisa entender uma coisa. Na Noruega, o verão de verdade dura mais ou menos 3 semanas. 3. O resto é frio, vento e chuva. Então, quando esse sol finalmente aparece, o país inteiro entra em estado de emergência. Emergência de felicidade. É uma coisa surreal para mim que sou brasileiro. No primeiro dia de calor de verdade, escritório esvazia. Sério, o chefe olha pela janela, vê o sol e manda todo mundo para casa. Existe até um termo informal para isso, dia de sol, dia de folga. Imagina isso no Brasil. Seu chefe olhando o céu azul e falando, galera, tá lindo lá fora, vão curtir. Eu iria viver de folga, já que moro no Nordeste do Brasil. E o que eles fazem com esse sol? Eles tiram a roupa e pulam na água. Mas não numa praia de Copacabana, não. Em Oslo, a galera pula direto no porto, no meio da cidade, naquela água que tá uns 18 graus, se Deus quiser. Tem deck de madeira para todo lado, gente de biquíni e sunga tomando sol em cima de concreto, criança pulando do pier, todo mundo se jogando naquele mar gelado e saindo gritando de alegria. É a tal cena da capa, gente bonita, água azul, prédio atrás, no meio da cidade. E aí, ó, olha essa loira que vai passar de biquíni na sua frente. Calma com o pescoço, viu, campeão? Não vai torcer o cangote igual coruja só para disfarçar que tá olhando. Relaxa que aqui ninguém liga, tá todo mundo meio pelado, de bem com a vida, tomando sol em cima de concreto como se fosse a Riviera Francesa.
Só que a Riviera tem mar quentinho e a Noruega tem aquela água que congela o que for. Detalhe que elas fingem que não sentem. Aliás, é impressionante. A brasileira põe o dedão na água e já grita. A norueguesa mergulha de cabeça, sorri e ainda te pergunta se você não vai entrar. Vai encarar e não para na água gelada. Tem a religião da sauna. Eles entram numa caixa de madeira a 80, 90 graus, suam tudo e aí, pasme, saem correndo e pulam no mar congelante e voltam. E pulam de novo, voluntariamente. Acham isso o ápice da existência humana. Tem norueguês que faz isso de olho fechado num domingo de manhã, achando que tá num spa. Você, latino comum, faria isso uma vez, por aposta, e contaria para o resto da vida. Tem um nome bonito para isso tudo, Friluftsliv, que significa mais ou menos vida ao ar livre. É quase uma filosofia nacional. A ideia de que você tem que estar lá fora, na natureza, custe o que custar. E no verão isso vira febre. Piquenique no parque às 11 da noite com o sol ainda brilhando, gente acampando em qualquer lugar, churrasco no fiord, todo mundo de short num país que mês passado estava congelando. E aqui vai um detalhe que achei estranho. Na Noruega existe uma lei chamada direito de vagar. Ela diz que você pode acampar em qualquer lugar da natureza, em terra de quem for, de graça, desde que respeite o ambiente. Você pode montar barraca num campo deslumbrante que tecnicamente é de um fazendeiro, e tá tudo certo. Imagina isso no seu país, você montando barraca no sítio do coronel. A história ia acabar de um jeito bem diferente, né? Então é isso. Um país que sofre o ano inteiro para viver intensamente 3 semanas. E talvez seja exatamente por isso que eles aproveitam de um jeito que a gente, com sol o ano todo, esqueceu como se faz. Mas tem uma coisa ainda mais surreal nesse povo. E não tem a ver com sol, tem a ver com dinheiro, muito dinheiro. A Noruega tem um cofre nacional chamado de o Fundo. Começou nos anos 90, recheado com o dinheiro do petróleo que eles acharam no fundo do mar. E hoje esse fundo guarda mais de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões! É o maior fundo soberano do planeta. Para você ter ideia, ele é dono de mais ou menos 1,5% de todas as empresas listadas do mundo inteiro. Quando você compra um iPhone, um pedacinho do lucro vai, de algum jeito, pingar no bolso dos noruegueses. Faz a conta por cabeça e prepara o coração, dá mais de 390 mil dólares por norueguês para cada pessoa, inclusive o bebê que nasceu ontem. A criança chega ao mundo, dá o primeiro choro e já é, no papel, milionária. Agora segura essa cena. Imagina o homem mais rico da sua cidade pegando o ônibus de manhã, de jaqueta de chuva, sem ninguém olhar 2 vezes. Pois na Noruega é assim. Você ia jurar que um país desses ia ser uma festa de Lamborghini, corrente de ouro e ostentação, né? É o contrário, total. Existe na Noruega uma regra social não escrita, quase sagrada, conhecida como a Lei de Jante. E o que ela diz, no fundo, é uma coisa só. Não pense que você é melhor que os outros. É um país onde se exibir é falta de educação, onde mostrar que você tem mais dinheiro que o vizinho é quase um crime social. O dono da empresa almoça na mesma cantina que o funcionário. O político vai para o trabalho de bicicleta, no meio da chuva, e acha isso o normal do normal. Pensa no abismo cultural. No Brasil, o cara parcela o iPhone em 18 vezes só para postar no Story, segurando ele dentro do carro financiado do amigo. Na Noruega, o cara que tem dinheiro de verdade faz questão de parecer igual a todo mundo. Eles inventaram o anti-ostentação. E olha o contraste. O bebê norueguês nasce no papel milionário, o bebê brasileiro nasce e já entra na fila do SUS. E sabe o que é mais doido? Funciona. É um dos países com menos diferença entre rico e pobre do mundo. O lixeiro vive bem, o professor vive bem, todo mundo vive mais ou menos parecido. Um lugar onde perguntar quanto você ganha quase não diz quem é mais importante, porque ali ninguém pode bancar o melhorzinho. Mas calma, que esse povo organizado e discreto tem uma história que você conhece de cor. Você só não sabia que era deles. A Noruega não nasceu rica. Por séculos foi um país pobre, frio, de pescador e de lavrador, onde a galera ia embora de tão difícil que era a vida. Aliás, foi daqui que saíram os vikings, aqueles caras de barba e barco que aterrorizaram a Europa 1000 anos atrás. Hoje, o norueguês é o sujeito mais educado e pacífico que existe, mas o bisavô do bisavô era literalmente um guerreiro saqueador. Evoluíram, né? E o cartão postal do país são os fiordes. O mais famoso é o Geirangerfjord, protegido pela Unesco, com paredões verdes despencando no mar e cachoeira escorrendo de tudo quanto é lado. Tem lugares ali que parecem cenário de filme. E não é à toa. Tem ali em cima um penhasco chamado Trolltunga, a língua do troll,
Uma laje de pedra que se projeta no vazio a mais de 700 metros de altura. A galera caminha horas e horas só para tirar uma foto sentada na beirada com um abismo embaixo. Falei em troll e olha que interessante. A Noruega é a terra dos trolls da floresta, dos contos de fada, das montanhas mágicas. E é aí que entra a referência que vai explodir tua cabeça. Lembra daquele desenho da Princesa de Gelo, com o boneco de neve falante e a música que toda criança do Brasil cantou até os pais implorarem para parar? Pois é. A própria Disney mandou a equipe para a Noruega pesquisar o visual daquele reino. A arquitetura das igrejas de madeira, os fiordes, as montanhas, até as roupas tradicionais saíram dali. O cenário daquele filme é a Noruega maquiada de desenho. Você já levou seu filho para cá sem sair do sofá. E não para no desenho. Aquela música dos anos 80, Take On Me, que toca até hoje em festa e comercial, banda norueguesa. Aquele quadro do grito, a pessoa desesperada com as mãos no rosto, que virou meme do planeta inteiro. Pintor norueguês. O maior jogador de xadrez da história, aquele moço que humilha computador. Norueguês. A Noruega está infiltrada na sua cultura há décadas e você nunca percebeu. E agora, o assunto que dói. Futebol. Anota isso e chora. A Noruega é uma das únicas seleções do mundo com retrospecto positivo contra o Brasil. E a única que enfrentou o Brasil e nunca perdeu. Foram 2 jogos, 2 vitórias deles e 2 empates. O mais cruel foi na Copa de 98, na França. O Brasil do Ronaldo, do Rivaldo, do Roberto Carlos, perdendo de 2-1 para um time de loiros que a maioria não sabia nem soletrar o nome. Um pênalti no apagar das luzes. Trauma nacional. E adivinha? Em 2026, depois de 28 anos sem ir para a Copa, a Noruega voltou. Com o Haaland, aquele monstro que faz gol até dormindo. Bateu a Itália, atropelou todo mundo nas eliminatórias. Quer dizer, o fantasma voltou e a gente ainda não conseguiu se vingar. Mas prepara o bolso, porque morar nesse paraíso, ou só visitar, tem um preço, e é um preço de fazer da gente passar mal. A Noruega é linda, a Noruega é organizada, e a Noruega é, de longe, um dos lugares mais caros do mundo inteiro para colocar qualquer coisa na boca. Vou te dar números e respira fundo antes. Uma cerveja simples, num bar comum de Oslo, sai entre 110 e 130 coroas. Convertendo, dá uns 11, 13 dólares. Uma cerveja. Não é o balde, não é a garrafa premium. É a latinha de chopp do dia a dia. Um drink num barzinho passa tranquilo dos 16 dólares. Um almoço simples, sem frescura, fácil bate uns 18 dólares por cabeça. E não pensa que dá para escapar correndo pro fast food, não. Porque até o Big Mac, o lanche mais democrático e igualzinho do planeta, que existe para ser barato em qualquer canto do mundo, é um dos mais caros do mundo inteiro na Noruega. Só o sanduíche, sozinho, sem batata, sem refri, sai mais de 7 dólares. Existe um índice mundial que usa o preço do Big Mac para comparar países, e a Noruega vive lá no topo, brigando com a Suíça pelo lanche mais caro do mapa. Quando até o McDonald's te assalta, você entendeu o tamanho do problema. E não pensa que dá para fugir comprando bebida no mercado, não. Porque na Noruega o governo controla a venda de bebida forte. Existe uma rede de lojas estatais e só ali você compra vinho e destilado. Com horário para abrir e para fechar. Esqueceu de comprar no sábado de manhã? Acabou. Vai beber suco. O Estado decidiu que você bebe menos. E ponto. Quer morar lá? Alugar um apartamento decente em Oslo te custa uma pequena fortuna por mês, daquelas que faz o paulistano reclamão de aluguel parecer que mora de graça. E a galera paga, sorrindo. E aqui está o contraste que ninguém te conta. Por que os noruegueses aguentam isso numa boa? Porque os salários acompanham. Um garçom, um faxineiro, uma pessoa em trabalho simples ganha um salário que, convertido, deixa muito profissional formado do Brasil de queixo caído. Então, para o local, 13 dólares de cerveja é só uma cerveja. Para você, turista, é uma boa fatia da diária do hotel evaporando num gole. É o tipo de país onde o caixa do mercado vive bem e o turista é que chora. Então te pergunto, com a mão no coração, você pagaria 13 dólares numa única cerveja? Pensa antes de responder. Porque na Noruega tem gente pagando isso todo santo dia sem nem olhar o preço e achando barato. Mas se você acha que o dinheiro deles para na cerveja cara e no fundo de 2 trilhões, segura. Porque a verdadeira riqueza da Noruega não está no preço da bebida, está na vida que esse dinheiro compra. E aí sim, bate uma invejinha. Esquece a cerveja cara por um segundo. Olha o que o norueguês ganha de verdade. Saúde pública que funciona. Universidade de graça, até para estrangeiro em muitos casos. Quando nasce um filho, o pai e a mãe dividem quase 1 ano de licença paga.
5 semanas de férias por ano são o mínimo, garantido por lei, e aquele fundo gigante está ali justamente para garantir que a conta feche para os seus netos. É um país com a lógica de vamos guardar para daqui a 50 anos ainda dar certo, o oposto do deixa para o próximo governo. E é por isso que, ano após ano, a Noruega aparece no topo das listas de país mais feliz, mais desenvolvido, melhor para se viver do mundo. Não é sorte, é projeto. É um povo que décadas atrás era pobre e que decidiu não torrar a sorte grande do petróleo numa festa só. Guardou, investiu, dividiu. Imagina se o Brasil tivesse feito isso com o pré-sal? Pois é, melhor nem imaginar, que dói. Agora, lembra lá do comecinho, quando eu falei que você tem um pedacinho da Noruega dentro de você? Chegou a hora. Aquele salmão cor-de-rosa do sushi, aquele que você pediu no japonês achando que era a coisa mais oriental do universo. Ele é norueguês. E mais, o salmão cru no sushi foi praticamente uma invenção da Noruega. Te explico essa loucura. Lá nos anos 80, a Noruega tinha salmão sobrando de tanto que produzia e ninguém comprava. Aí eles bolaram um plano com nome e tudo, Projeto Japão. Foram lá no Japão tentar empurrar salmão para os japoneses comerem cru no sushi. E sabe o que os japoneses responderam? De jeito nenhum. Acharam a cor errada, o cheiro estranho, até o formato da cabeça do peixe esquisito. Para eles, salmão cru era nojento. Os noruegueses não desistiram. Insistiram por 10 anos. Jantar na embaixada, campanha, peixe quase de graça, com uma condição só. Tinha que ser vendido como sushi. E deu certo. Hoje o salmão é o recheio de sushi mais amado do planeta em 17 de cada 20 países pesquisados. A Noruega controla mais da metade de todo o salmão do mundo e exporta para 113 países. Inclusive para o Brasil, óbvio. Sacou a maluquice? Você foi no japonês da esquina, pagou caro num combinado, se achou o último expert em cultura oriental e estava comendo a jogada de marketing mais genial que um país de loiro do frio já inventou. Você comeu Noruega achando que era Japão. E para fechar o pacote de ironia, a Noruega ficou rica vendendo petróleo, mas hoje é o país que mais anda de carro elétrico no mundo. Em 2025, quase 97% dos carros novos vendidos por lá eram elétricos. 1 em cada 5 foi um Tesla. Pensa nisso. O país que enriqueceu com combustível fóssil foi o primeiro a abandonar a gasolina. Ganhou dinheiro com o problema e saiu na frente comprando a solução. Mas calma. Porque toda essa luz, todo esse sol que não dorme, toda essa felicidade tem um lado que não cabe no story. Lembra do bicho de quase 3 metros que eu prometi lá no começo? E do lugar onde a lei te obriga a andar armado? Chegou a hora. Toda aquela história linda do sol que não se põe tem um gêmeo sombrio. Porque o mesmo sol que ilumina a meia-noite de verão, no inverno simplesmente desaparece. No norte da Noruega, o sol se põe e não volta por semanas, até meses. É a noite polar. Escuridão de manhã, de tarde, de noite. O país inteiro que surta de alegria no verão precisa atravessar um inverno de trevas, e isso cobra seu preço. É uma região onde cuidar da saúde mental no escuro é assunto sério, levado a sério. O paraíso de luz é, metade do ano, um reino de sombra. E lá no extremo norte, num arquipélago gelado chamado Svalbard, mora a cereja desse bolo sombrio. Svalbard é talvez o lugar habitado mais ao norte do planeta. E ali existe uma lei que parece piada, mas é real. Você é praticamente obrigado a sair da cidade armado com um rifle. Não por causa de assaltante, não por causa de gente. É por causa do urso polar. Esse é o bicho de quase 3 metros, o maior predador terrestre carnívoro do mundo que enxerga ser humano como cardápio. Em Svalbard, tem mais urso polar do que gente. Então quem vai caminhar para fora da cidadezinha leva rifle, leva sinalizador e reza para não precisar usar. Imagina o contraste. O mesmo país do bilionário discreto de bicicleta, do salmão de marketing, do carro elétrico, tem um pedaço onde o ser humano não é o topo da cadeia alimentar, onde a natureza ainda manda. E é aí que a Noruega se revela por inteiro. É a terra do sol da meia-noite e da noite polar. É o país mais rico que finge ser pobre. É o paraíso da felicidade que atravessa meses no escuro. É o lugar mais civilizado do mundo onde, num canto, você pode virar comida de urso, luz e sombra, lado a lado o tempo todo. Porque, no fim das contas, o que fica da Noruega não é o fundo de 2 trilhões. É a sensação de que existe um jeito diferente de viver. Um lugar que guardou o dinheiro para os netos, que ensinou o rico a não se exibir, que aprendeu a valorizar 3 semanas de sol mais do que a gente valoriza um ano inteiro de praia. Mas é também um lugar que cobra caro em coroa e em escuridão para fazer parte de verdade.
Nem todo mundo que posta foto no fiord aguentaria o inverno. E lembra do detalhe que eu disse que todo brasileiro carrega na alma sem saber, lá no comecinho? Tá aqui a ironia final. A única seleção que o Brasil nunca venceu é justamente a desse país que é o nosso oposto em tudo. Frio onde a gente é quente, discreto onde a gente ostenta, organizado onde a gente improvisa, escuro metade do ano onde a gente tem sol sobrando. É como se o universo tivesse criado o anti-Brasil e ainda colocado ele para ganhar da gente no futebol. Talvez seja por isso que eles levam a melhor. Enquanto a gente joga no improviso e no talento, eles jogam no projeto, na disciplina, no pênalti decidido com a cabeça fria. A mesma cabeça fria que guardou 2 trilhões de dólares. Mas em 2026 o fantasma voltou para a Copa depois de 28 anos. E dessa vez, quem sabe, a gente cobra a dívida. Então fica a pergunta. Você trocaria o sol o ano inteiro do Brasil pelo dinheiro, a ordem e a felicidade da Noruega, sabendo que metade do ano vive no escuro? Ou prefere admitir que ela é linda só para visitar no verão? Se você chegou até aqui, comenta. Sol da meia-noite. Eu quero ver quem aguentaria o inverno. E não esquece de conferir o vídeo que está aparecendo aí na tela, viu? Te vejo lá. Valeu, galera, e até mais.